há muitos anos que anda nesta luta contra o bullying, a estudar estes temas, e parece sempre que anda com um estaleiro atrás dela, com os papéis, com os materiais didáticos, e é sempre com muito prazer que participo nestas iniciativas dela, porque sai sempre daqui um bocadinho mais rico. Passando então a este primeiro painel, a sessão vai começar com a participação da Yolanda Mateus, que é docente no primeiro ciclo em contexto privado e que tem-se interessado bastante pelo tema do ciberbullying, entre outros temas, e do bullying, entre outros temas que chegam à sala de aula, e que nos vai começar por explicar, afinal, qual é a diferença entre o bullying e outras formas de violência, porque existem e é importante que as saibamos discernir. E vai-nos explicar também quem são os intervenientes, como é que se processa esta realidade. De seguida, passamos então à Cristina, que é técnica da QUERT muito. Há muitos anos que estuda e se debate com esta realidade do bullying e vai-nos falar, uma vez analisado o fenómeno do bullying, vai-nos começar a falar sobre o Fator X, que é um programa de desenvolvimento de competências sociais e pessoais em jovens e que tem sido implementado a nível nacional em algumas escolas e com resultados bastante otimistas e que é uma ferramenta útil na promoção daquilo que acho que é o que todos queremos, que é uma escola mais feliz. De seguida temos espaço aqui para umas 3 perguntas, 4 consoante o tempo, e depois passamos ao coffee break, que será um coffee break solidário a favor de jovens em risco na Madeira, mas se calhar esta parte... E eu se calhar explico depois quando acabarmos as intervenções. Pronto, então se calhar começávamos por dar a palavra à Bom dia a todos, agradeço desde já a vossa presença, espero ser o mais clara possível. Como já foi referido, eu vou fazer uma parte de contextualização e definição de conceitos. Nada melhor do que começar pela definição do conceito de bullying. Para que o bullying não seja confundido com a violência entre as crianças e os jovens, Olweus, que foi o pioneiro a estudar esta temática, é de nacionalidade sueca, definiu o bullying como uma relação entre pares onde permanece um desequilíbrio de poder, no qual o indivíduo ou grupo vitimiza intencionalmente outro indivíduo ou grupo repetitivamente através de ações negativas. O que é então este desequilíbrio de poder? É quando nós temos um agressor e uma vítima e o agressor exerce um poder negativo sobre a vítima. Existe mesmo uma intenção de maltratar e de humilhar a vítima. São situações diferentes das situações esporádicas de violência. Situações de desentendimentos que acontecem esporadicamente. Aqui não. No caso do bullying, nós temos situações em que isto acontece por um longo período de tempo e só acaba mesmo quando a vítima acaba gravemente com a sua autoestima muito em baixo. São situações bem diferentes, não sei se me estou a fazer entender. Temos o bullying, que são ações negativas por um longo período de tempo, não são esporádicas e existe mesmo uma intenção de maltratar e de humilhar a vítima. Intervenientes, quem faz parte deste processo? Temos a vítima, temos o agressor e temos a testemunha, ou testemunhas, podemos ter mais que uma testemunha presente. Quando falamos em bullying, podemos agrupá-los em várias categorias. Temos o bullying físico, que é bem mais visível, porque este manifesta-se através de quê? Do bater, do agredir, dar pontapés, empurrar, dar encontrões, puxões, entre outros. No contexto de escola, este tipo de situações é visível, porque é mais físico. Depois temos o bullying verbal. Também é visível, porque vai desde ameaças, a arreliar, a iniciar rumores, a fazer comentários agressivos, entre outros. Um mais difícil de perceber é o emocional ou psicológico, em que o agressor exclui frequentemente a vítima de atividades, ameaça, pressiona de uma forma mais subtil, por isso não é tão visível. Atribui alcunhas e depois ninguém sabe quem é que começou por atribuir aquela alcunha, alcunhas maldosas, gozam, humilham. É mais difícil perceber este tipo de situações do que, por exemplo, uma agressão física ou verbal. E por fim temos o ciberbullying, que está relacionado com as novas tecnologias e este sim é de todo invisível.
O agressor recorre à internet, ao telemóvel, e para quê? Para fazer comentários difamatórios. Pode utilizar o telemóvel em contexto de escola para tirar fotografias no balneário, utilizar essas fotografias e espalhar essa fotografia pela comunidade escolar, e que depois passa muito mais para além da comunidade escolar. Há a criação de rumores online, há a divulgação de números de telefone em sites para adultos, entre outros. A internet e os telemóveis é um mundo e consegue-se espalhar facilmente a informação de uma forma descontrolada e que não é real. Só um pouco sobre o ciberbullying. É um fenómeno fruto do desenvolvimento e maior acesso às novas tecnologias, como referi. Consiste na utilização das mesmas para enviar mensagens, espalhar rumores, com o intuito de denegrir e excluir as vítimas. O que é curioso é que a segurança que a internet dá, criando perfis falsos, que acaba por ser de forma anónima, criando perfis falsos, faz com que as vítimas se tornem agressores. E porquê? Porque assim conseguem se vingar dos seus agressores. Têm mais segurança. Estar atrás de um computador, estar atrás de um telemóvel, dá-lhes mais segurança. Assim não estão expostas e conseguem facilmente criar e espalhar boatos vingando-se dos seus agressores. Muito facilmente uma vítima se pode tornar um agressor através do ciberbullying. Se na vida real a hostilização, ou seja, a pressão é exercida pelo mais forte, na internet pode ser exercida por qualquer um. Para perceber um bocadinho melhor a utilização do telemóvel e da internet de forma agressiva resulta em quê? Na prática, no dia-a-dia, como é que se consegue perceber que existe ciberbullying? São enviadas mensagens de voz ou de texto abusivas, insultuosas ou ameaçadoras. Existe o roubo de identidade. Eu posso perfeitamente criar um perfil em nome da Cristina ou de qualquer um de vocês que está aqui e criar esse perfil e lançar boatos a partir desse perfil. É um roubo de identidade. O envio de mensagens e realização de chamadas do telemóvel da vítima, porque se o agressor tem uma certa pressão sobre a vítima, facilmente consegue ficar com o seu telemóvel e utilizá-lo para lançar boatos, passar mensagens que não são reais. E o fotobullying, como o caso que expliquei há bocado, tirar uma fotografia no balneário, depois de uma aula de educação física, e passar essa fotografia facilmente através do telemóvel ou da internet. Bullies e vítimas. Bullies, os agressores, vítimas, quem sofre com este tipo de ação. As características das vítimas. Por norma, são os alunos mais novos, e aqui falamos em alunos porque estamos a falar em contexto de escola. Os alunos mais novos são frequentemente as vítimas, mas à medida que a idade aumenta, a frequência da ameaça também diminui. Chegamos ali a uma altura do 7º, 8º, 9º ano, é que é mais frequente assistir a este tipo de ações, mas depois, à medida que a idade aumenta, a frequência do bullying vai diminuindo. Tendem a pertencer a famílias que são caracterizadas pela educação de restrição e excesso de proteção pelos pais. O que é que isto significa? Por norma, as crianças vítimas de bullying vêm de famílias onde há uma superproteção maternal. Ou seja, a mãe decide sempre pelo filho o que vestir, a quantidade de casacos a vestir, não lhe dando espaço, não lhe dando espaço para opinião ou não lhe dando oportunidade de dizer um não. Não, eu não quero vestir. E isso leva a que a criança se sinta super protegida. E a criança acaba por se sentir também dominada pela mãe. Normalmente são crianças mais sensíveis, são crianças que têm muita dificuldade em se defender, são crianças que têm dificuldade em criar e manter amizades. Segundo o autor, o Olweus, também encontrou correlações positivas entre a vitimação no grupo de pares e a exposição ao negativismo e excesso de proteção materna. Ou seja, esta tal relação, se a minha mãe é que escolhe por mim e eu não consigo dizer um não, quando o agressor me domina, eu também não consigo dizer um não e não me consigo defender. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, eu não consigo dizer um não à minha mãe, também não vou conseguir defender a dizer um não a quem me está a agredir, a quem me está a maltratar. Este mesmo investigador indica-nos que as crianças vítimas de bullying não são assertivas, não se conseguem impor,
não dominam competências sociais, lá está, mais relacionadas com as amizades, têm dificuldade em criar e manter amizades, têm falta de confiança em si próprias. Além disso, caracterizam-se também por terem dificuldade em cultivar amizades, apresentam sinais de má saúde, e que isto significa é que, por vezes, as próprias características físicas e até emocionais da criança podem servir de motivo de bullying. Daí estar ali escrito, e segundo Alweus, que as dores de cabeça frequentes, dores abdominais, crianças quietas e solitárias que ficam no seu canto, apresentam características que as levam a ser uma vítima com mais facilidade. Em relação às crianças agressoras, os bullies, que tipo de características têm? A maior parte dos agressores e das vítimas são rapazes. Os rapazes apresentam um comportamento mais violento em sociedade, enquanto que nas raparigas elas atuam através da manipulação social, de uma forma um pouco mais discreta. Geralmente os agressores são fortes e têm idade superior à média do grupo. Como referi há pouco, as vítimas por norma são sempre mais novas em relação ao resto das crianças que estão no que pertencem ao grupo. Relativamente à escola, os agressores, mesmo fazendo mal a outros, mesmo agredindo, mesmo humilhando, continuam a sentir-se infelizes na mesma. Este tipo de crianças, por norma, têm bastante dificuldade em lidar com a frustração. Não conseguem lidar com a frustração, têm imensa dificuldade em cumprir regras. Consideram que a violência, que através da violência conseguem atingir os seus objetivos, mas de uma forma errada. Mas para eles é correto utilizar a violência para atingir os seus objetivos. Mesmo assim, fazendo o mal, continuam a sentir-se infelizes. É importante também referir que tipo de famílias é que vem este tipo de crianças, que tipo de ambiente em que vivem. Os agressores tendem a pertencer a famílias que se caracterizam por ter pouca afetividade, existe um grande problema em partilhar os sentimentos uns com os outros e a falta de comunicação e a parte emocional é bastante ausente neste tipo de famílias. Não há partilha de sentimentos, não há uma troca de carinhos ou quase não existe este tipo de situações, o que os leva a ser também, de certa forma, um pouco mais carentes. Os pais das crianças agressoras, que tipo de postura é que têm? Por norma, utilizam mais a crítica do que o elogio ou o encorajamento. Não ensinam aos filhos que a agressão não é a melhor forma de resolver os seus problemas. Utilizam uma disciplina inconstante e não querem saber muito do paradeiro dos filhos, onde estão, com quem estão, o que é que estão a fazer. Mas o que é facto é que se alguma coisa depois corre mal, são punidos fisicamente. Ou seja, no próprio ambiente familiar existe já alguma violência, falta de regras, falta de partilha de emoções e de sentimentos. O bullying desenvolve-se ou acontece em grupo. Isto porquê? Porque tem características que o permitem, segundo Alweus. Ele chama-lhe os mecanismos que favorecem a que isto aconteça. Um dos fatores para que isso aconteça é o contágio social. Nós temos num grupo, temos o agressor, temos a vítima, temos seguidores, temos testemunhas, temos alguns que ficam apenas a assistir. O que é facto é que no meio deste grupo de jovens e de crianças existe sempre um ou outro que, pela sua timidez, que não tem um grande status a nível do grupo, mas só o facto de estar naquele grupo e de pertencer àquele grupo já faz com que ele fique e que se evidencie um pouco em relação aos outros. Pode não participar, pode não agir, mas só o facto de lá estar presente no grupo e fazer parte daquele grupo permite-lhe ter status. Então, é o chamado contágio social. Quando há indivíduos inseguros sem status no grupo que se querem evidenciar, então utilizam uma situação de bullying para isso. Outro fator, outro mecanismo, a difusão da responsabilidade.
É mais fácil distribuir a responsabilidade por todos os que estão presentes do que ficar apenas no agressor. Logo, a responsabilidade individual diminui numa ação negativa quando há vários indivíduos a participar. Eu até posso lá estar só a assistir, mas estava lá. Então, se estou lá, a responsabilidade também vai ser distribuída por mim. A inibição contra ações negativas. Como eu já referi, temos seguidores, temos o agressor, temos a vítima, temos testemunhas. Por norma, o agressor é quem planeia e inicia a atividade, a ação negativa. O seguidor concorda, mas não inicia, faz parte do processo, concorda, mas não inicia. E depois temos os seguidores, uns mais passivos, uns mais ativos, alguns que ainda participam, outros que ficam só a assistir. O que é facto é que eu, enquanto testemunha, se estiver a assistir e não passar a mensagem do que está a acontecer, com medo de represálias e de me tornar na próxima vítima, se eu não comentar, se eu não disser o que é que se está a passar, vou permitir que este tipo de ações continue. Então as testemunhas que estiverem inibidas ou que sentirem medo de represálias por parte do agressor podem contribuir para a participação no bullying. O facto de eu estar calada, estar a assistir, mas estar calada e não participar do que se passa, estou a permitir que este tipo de ações continue. Ou seja, estar calada também não é a melhor hipótese, mas por outro lado, se eu vou falar, posso ser eu a próxima vítima, posso sofrer represálias com isso. E depois a percepção da vítima. A vítima, com o tempo, é percepcionada pelos pares como merecendo ser agredida. Com o passar do tempo e como este tipo de ações dura por um longo período de tempo, acaba por se perceber que a vítima, afinal, até merece este tipo de agressões, de ser humilhada e de ser maltratada. Minha apresentação está. Definição de conceito. Permites-me só que faça um apanhado antes de agarrar, para fazer o encadeamento. Acima de tudo, a apresentação da Yolanda tem o objetivo de nos conseguir fazer aqui encaixar literalmente as coisas dentro das caixas. O que é que os nomes querem dizer? E quando falamos de bullying, e quando dizemos o meu filho é vítima de bullying ou o meu filho é agressor, também é possível, nós não temos, infelizmente, só filhos vítimas, temos também filhos agressores. É importante nós percebermos que quando falamos em bullying, falamos num fenómeno repetido ao longo do tempo. Não é porque o António mandou um carolo ao meu filho hoje, ok? Que estamos perante uma situação de bullying. Se o carolo for dado hoje, amanhã e depois de amanhã, e se o meu filho não conseguir arranjar forma para se livrar daquele carolo, ia dizer calor, daquele carolo diariamente, eu estou-me a fazer entender? É que estamos efetivamente a falar de bullying. Repetido ao longo do tempo e eu não estou a conseguir gerir a situação. Sim? Ok. Agora, queria um bocado alto, não é? Queria refletir um bocadinho convosco. Este fenómeno é novo, o fenómeno do bullying. É uma coisa nova? Não. É um nome novo que surgiu, que temos agora, não é? Que vai para a comunicação social. E em Portugal, se vocês se lembram, começou-se a falar quando aquele menino se atirou ao rio há cerca de 4 anos atrás. Recordam-se? Lá para cima, não me lembro muito bem. Foi nessa altura que se começou a falar que ele se teria suicidado porque seria vítima de bullying e foi quando o termo, a terminologia bullying começou a chegar a Portugal. Okay? Porque efetivamente isto não é novo. Eu fiquei a saber muito recentemente que eu era bullying na escola, dito pelos meus colegas. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que eu era muito bem disposta, eles tinham um péssimo sentido de humor. Mas isto existe. Isto existe desde sempre. Okay? Mas não assim. Parece que mudou muita coisa. Mas a primeira coisa que eu vos quero falar, e até porque nós vamos falar num contexto de escola, maioritariamente, além de todas as mudanças que existiram nas famílias, o que mudou foi, sobretudo, a cultura de escola. E a cultura de escola mudou drasticamente nos últimos anos. Se vocês repararem, eu adoro estas duas imagens porque acho que elas são perfeitamente representativas. Vocês lembram-se da escola em 1957? Não se lembram, não é? Quem é que se lembra da escola em 1957? Não era esta, pois não. De todo. O comportamento em sala de aula era diferente, a postura do professor com os alunos era diferente, a sociedade via a escola com outro olhar. O professor era o equivalente a um médico, a um cirurgião, ao farmacêutico. Não é? Havia um estatuto, um respeito gigante que ao longo destes anos se tem vindo efetivamente a perder. Passamos desde o simples facto de a escola antes ser um privilégio e hoje em dia ser uma obrigação. Concordam comigo?
Sim? Tudo isto muda a forma como nós encaramos. Tudo aquilo que está ao acesso de uma determinada elite, nós desejamos. Tudo aquilo que está ao acesso de toda a gente torna-se um bocadinho banal. É como as malas para as mulheres e as imitações. Vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? Nós queremos, porque está acessível. Ok, então vamos ver algumas estratégias de prevenção e intervenção em contexto escolar. A boa notícia é que há forma de resolvermos isto. A má notícia é que dá imenso trabalho e que envolve efetivamente toda a gente. Há um ditado fantástico que diz: "It takes a village to raise a child." É preciso uma aldeia para criar uma criança. É preciso uma aldeia para resolver os problemas da comunidade. E a aldeia somos todos nós, pais, professores, técnicos e vocês alunos que também vieram, e muito satisfeita por vos ver. Então, a primeira coisa é, e da minha experiência no trabalho em escolas, eu começo a ter um bloqueio logo na fase inicial, que é assumir que na minha escola existe bullying. E começa desde logo aí. Portanto, nós temos que começar por identificar e ter a capacidade, uma política anti-bullying começa pela capacidade que eu tenho que ter a identificar e a assumir e a reconhecer que o problema possa existir. A minha primeira barreira é aí. Não há bullying na nossa escola, isso acontece nas outras escolas. Existe bullying em todas as escolas, porque existem miúdos em todas as escolas, porque existem conflitos em todas as escolas, porque existem pais assertivos, pais manipuladores e pais agressivos, que são os filhos dessas crianças que estão em todas as escolas. Portanto, vamos começar por aqui a ter a capacidade de o identificar. E quando eu identifico, eu tenho que ter a abertura, eu tenho que ter o espaço para poder discutir. Ok? Ele existe, vamos falar sobre isto sem vergonha, vamos resolver isto. Nos trabalhos que eu estava a fazer numa escola, não no Conselho de Sintra, num outro conselho, na altura estávamos a fazer um trabalho de intervenção com os miúdos e lembro-me que fui contactada pela SIC porque queriam fazer uma reportagem sobre esse trabalho que estava a ser feito. Okay? A escola estava a trabalhar sobre o nome prevenção, apesar de na realidade nós estarmos a fazer intervenção. E eu lembro-me que o pânico foi geral, porque não queriam em momento nenhum ser associados a uma reportagem sobre o bullying efetuada naquela escola. E por mais que eu lhes tentasse dizer, mas é preventivo, vocês viram a reportagem? Não, foi não, que ela não saiu. Ok? Porque nós temos receio. Sim? Concordam comigo? Depois, o controle significa que para eu ter uma política anti-bullying e para ela resultar, todas as pessoas têm que estar envolvidas. Os pais, os professores e os alunos. Todos os que fazem parte da solução têm que estar envolvidos. E reparem que eu não falo em problema, eu falo em solução. Na escola, há pouco foi o nosso presidente da União de Freguesias que falou sobre a questão das escolas que tinham menos funcionários, eram aquelas em que existiam mais bullying, certo? A maioria das situações de bullying ocorrem em contexto de recreio, ok? E ocorrem em contexto de recreio por um simples motivo. É o princípio de uma criança de 3 anos dentro de uma loja de cristais. Nós já sabemos que ela não tem nada para fazer que aquilo vai correr mal. Quanto menos supervisão, quanto menos atividades as nossas crianças tiverem, mais elas vão ter liberdade para tudo e mais alguma coisa. E o recreio é a libertação. É a libertação fantástica de crianças que passam horas e horas sentadas a quererem continuamente que elas fiquem quietas e direitas e que não falem e depois vêm cá para fora, uau, deixem-me lá usar os braços e as mãos, muitas das vezes das piores formas possíveis. Turma, ok? Estamos a falar de escola, a necessidade de existir uma melhor supervisão, de existirem pessoas no recreio, melhor ainda, de existirem atividades organizadas durante os recreios. Isto é começar desde logo a resolver o problema antes dele ocorrer. Porque a supervisão, eu ter mais pessoas no recreio, resolve o problema da linha 2, que é se existe uma situação de agressão ou de violência, eu posso resolver. A gestão das atividades permite-me que eu não tenha que ter nada para resolver. Estou-me a fazer entender? Vou lá. Regras. Regras claras contra o bullying. Mas isto obriga a que o tema seja conhecido, debatido e que haja abertura para isso. As regras têm que ser claras, os alunos têm que ter conhecimento dessas regras, os alunos devem construir essas regras. Nós vinculamos-nos muito mais facilmente a algo que nós construímos do que a algo que os outros nos dizem que nós temos que fazer. E, portanto, para eles estarem envolvidos nesta política anti-bullying, eles têm que ser parte ativa e responsável na construção das regras. Sabem, eu sou daquelas que acredito efetivamente que tanto vítimas como agressores são ambos vítimas. E nós falamos muitas vezes em proteger as vítimas e em punir, com as devidas aspas, os agressores.
O ano passado saíram uma data de notícias sobre os pais, a partir de agora, vão começar a ser penalizados, lembram-se? Vão começar a ser penalizados pelas práticas dos filhos, temos que tirar os nossos agressores da escola. Eu percebo que, enquanto um pai, eu quero claramente que aquele aluno que agrediu o meu filho desapareça da face da terra, pelo menos ali daquela escola. Eu entendo isso. A questão é que, reparem, uma criança, um agressor, que só obtém satisfação e bem-estar através do maltrato do outro, do enfrentar o professor, do bater, do provocar impacto, é uma criança profundamente feliz, profundamente infeliz e profundamente desiludida. Portanto, tanto um como o outro são vítimas. Ok? Portanto, apoio a ambos. Família. Ajudar os pais a reconhecer os sinais de uma situação de agressão e ajudar o filho, quer ele seja o agressor ou vítima. Quem à tarde estiver no workshop da doutora Sofia Mel sobre pais, vamos falar um bocadinho sobre isto e depois em grande grupo discutiremos para eu não estar aqui a roubar o teu tempo de antena. Ok? Ok. Micro e macro. Vamos ver do mais pequenino para o maior quais são as pequenas coisas que podem fazer a diferença na construção desta tal política anti-bullying. Intervenção direta com os agressores e as vítimas. E aqui eu falo-vos do Fator X. O Fator X é um programa de promoção de competências que está ele construído e ali, como também disse o nosso presidente da União, você de hoje fartou-se dizer coisas importantes, e veio aqui ao reforço exatamente disto. Que através do lúdico, do jogo e da dinâmica são atividades aplicadas em contexto turma. Porquê aplicadas em contexto turma? Porque nós queremos cimentar e construir nas turmas o sentido de pertença, o sentido de grupo. Vocês já ouviram falar em gangues, correto? Toda a gente já ouviu falar em gangues. O princípio que está por trás dos gangues é absolutamente fantástico. Costuma-se dizer, epá, eu não percebo, parece que os bonzinhos juntam-se todos e aqueles que são piorzinhos, eles não se encontraram uns aos outros, eles não se encontram uns aos outros por acaso. A questão é que os que são menos bons, porque para mim não há crianças piores, há crianças desmotivadas e desencorajadas, os que são menos bons reencontram-se porque encontram nos gangues uma coisa absolutamente fantástica. Sentido de pertença a alguma coisa. União, confiança, proteção. Está lá tudo. E é por isso que eles se unem. E se nós queremos que eles se unam em contexto de turma, em contexto de grupo. E é isso que o Fator X faz. É um programa de promoção de competências através de dinâmica, através de jogo, aplicado em vários períodos de ano letivo, com várias sessões que podem ser aplicadas pelos próprios professores titulares de turma, pelos próprios diretores de turma, naquela horinha miserável de formação cívica, mas não importa, okay? Em que trabalhamos a gestão das emoções, o que é que eu sinto cá dentro, como é que se manifesta no meu corpo, quais é que são os sinais que eu consigo identificar em mim próprio quando eu sinto que eu estou-me a passar, okay? E como é que eu posso resolver esses sinais antes de, como um comboio TGV, só parar depois do impacto, conhecer as minhas emoções, gerir as minhas emoções, aprender a ter respostas alternativas ao conflito. Tudo isto, trabalhar num contexto lúdico, num contexto jogo, em que eles aprendem em liberdade, em que eles aprendem através da dinâmica, em que eles aprendem com um espírito completamente diferente e motivados, porque nós sabemos que os miúdos... Eu quero verdadeiramente acreditar que não é das aulas que eles gostam nem dos professores. Às vezes é do próprio ambiente e de estarem ali não sei quantas horas seguidas sentadas e obrigados a estar atentos, que só isso acaba por ser até para nós desmotivante. Imaginem agora, as pessoas estão ali a falar, se eu vos obrigasse a estarem durante 8 horas sem falar, vocês conseguiam? Não se levantarem para ir à casa de banho sem pedirem autorização. Ela conseguia. Boa. Ok. Intervenção com professores e instituições escolares. Formação permanente e específica. Estratégias de gestão de sala de aula. Comunicação positiva. Mais do que o castigo, os processos disciplinares, as ocorrências. Como é que eu controlo o meu comportamento da sala de aula? Como é que eu controlo o meu comportamento enquanto professor também em sala de aula? Okay? Estratégias de comunicação positiva. Como é que eu reforço os meus alunos que têm aqueles comportamentos que às vezes me apetece pendurá-los na corda da roupa? Okay? Estratégias para os próprios técnicos e para os próprios professores conseguirem lidar com comportamentos desafiantes de forma positiva, obtendo um resultado positivo. Intervenção com as famílias. Eu acredito que muitas das vezes nós precisamos zero de intervir diretamente com os miúdos. Se nós trabalharmos diretamente com os pais, muitas das vezes nós nem temos necessidade nenhuma de estar a sujeitar as crianças a intervenções contínuas aos psicólogos, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro.
O trabalho com os pais resolve-nos, se calhar, 80% dos problemas. Por mais que isso possa ser incomodativo para quem é pai, mas é um facto. Uma criança que é agressora ou uma criança que é vítima, alguma coisa está a falhar. Não há outra forma. Vamos tentar perceber o que é e vamos trabalhar a partir dessa identificação. Ok. Intervenção com os decisores políticos. Aqui não precisamos, porque hoje estamos a comprovar que efetivamente há investimento e valorização dos nossos decisores políticos na necessidade de nós trabalharmos este tema, na necessidade de nós obtermos soluções, mais do que qualquer outra coisa. Questões. Isto foi assim muito rápido, porque vocês depois vão estar divididos em workshops esta tarde e vão, tanto quanto pais, quanto alunos e quanto técnicos, vão trabalhar outras questões que depois vamos discutir aqui no grande grupo. Acima de tudo, nós queríamos partilhar convosco a definição de conceito, algumas estratégias e queremos ouvir agora o vosso mar de perguntas, que está aqui o Sr. Moderador, que a gente tem que pedir para ele fazer alguma coisa sobre isso. Podem-nos bater palmas. Questões? Desculpa, isto é o teu papel. É muito mais nos rapazes que se verifica o bullying, seja como vítimas ou como agressores. A minha pergunta é, essa realidade é aquilo que foi estudado cá em Portugal ou é de uma forma geral? E se não existe de facto na realidade uma forma de bullying que é diferente e menos visível, menos visivelmente hostil nas raparigas? Sim, posso responder por ti? Desculpa lá. Estes resultados são internacionais, são através de um estudo internacional que é feito durante de 4 em 4 anos por vários países, no qual Portugal está envolvido. Okay? O que é um facto é, como nos disse a Yolanda muito bem, os rapazes têm mais práticas que as raparigas. No entanto, a Yolanda também nos disse uma coisa muito interessante. É que os rapazes têm práticas mais agressivas, portanto têm uma tendência maior para o bullying físico, não é? A manifestação clara do expulso e da testosterona, e as meninas são mais pela manipulação social. Pode acontecer que o facto da manipulação social não ser tão visível coloque aqui o facto dos meninos aparecerem, okay, em mais percentagem do que as meninas. Portanto, isto aqui se calhar é uma falsa questão. Como elas praticam o mais escondido, aliás, nós vamos perpetuando isto ao longo da nossa vida, né? Manipuladoras, fazendo as coisas pela calada, como a prática feminina é diferente, pode acontecer que se calhar até estão taco a taco, mas como é menos visível, nós não conseguimos obter esses resultados através dos testes e dos estudos que são feitos. Ajudou? Obrigada. Mais alguma questão? Eu quero colocar uma questão. Eu fiquei aqui com uma dúvida. Aliás, eu tinha a ideia de que era vítima de bullying atualmente. Eu peço perdão às pessoas que estão aqui dos membros representativos do governo, mas eu achava que era vítima de bullying. Eu não sou funcionário do governo. Vítima do abuso de poder e que eu não posso fazer nada, não é? Eu conheci a mulher agora. Mas tinha uma certa ideia. Mas é repetitivamente. Mas eu tinha uma desculpabilização face aos elementos do governo, que era pensar, eles não percebem muito bem o efeito que isto tem em mim e nos outros. Mas há pouco ouvi dizer que o agressor tem sempre, eu tenho dúvidas, por isso é que estou a perguntar, nas crianças tem, e quero acreditar que o governo tem essa incapacidade de se colocar no lugar dos outros. Mas nas crianças também me fica esta dúvida, o agressor tem sempre a noção de que o que está a fazer é porque a coisa fica um bocadinho contraditória. O agressor tem a ideia do que está a provocar no outro, é que eu tenho a ideia de que o agressor tem necessidades, como a doutora acabou de referir, muito idênticas às da vítima, quer dizer, portanto, aquilo que ele quer é um benefício próprio, a intenção é mais para benefício próprio do que aquilo que vai provocar no outro, até porque eu acho que a maior parte dos nossos miúdos agressores não são antissociais, nem têm traços psicopáticos desde a infância. Portanto, não é? Não têm esta capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber o que é que eu estou a fazer, porque se eu me colocar no lugar do outro e perceber que isto causa um efeito nefasto na vida emocional do outro, eu não faço. Em princípio, a maior parte teria essa competência, não estamos cheios de redes sociais.
Portanto, aqui fica uma dúvida. Eu acho que esta definição, que há uma intenção e que esta intenção é de provocar o mal-estar no outro, eu tenho dúvidas, quer dizer. Vejo mais o lado do benefício, que é, eu tenho necessidade de me exibir, se não tenho reconhecimento de outra maneira, como a doutora referiu, tenho desta, não é? Como é que se chama? Isabel. Efetivamente, há uma intenção de provocar dano. Mas é uma intenção de provocar dano que muitas das vezes... Eu lembro-me que eu tinha um miúdo que me dizia várias vezes: Cristina, eu sou bom em fazer mal. Okay? Portanto, é a intenção de provocar o dano, porque ele sabe, ele quer provocar o tal choque. Não é? Portanto, eu vou atrás do dano, eu não tenho grande intenção em magoar o outro, mas eu preciso do dano para mim, eu preciso do choque, eu preciso da minha autorregulação. Portanto, é intencional, continua e será sempre intencional, porque há a opção de magoar ou de não magoar, não é? Ele faz ali a escolha, mas mais do que o outro é o que ele vai obter da reação do outro. É o que é que a sua atitude, o seu gesto, o seu comportamento lhe vai dar a ele próprio. Porque a maioria destes miúdos, e quando falámos há pouco do bullying como processo de grupo e o contágio social, a maioria destes miúdos que têm este tipo de práticas, o que procura é ser aceito e estar integrado. E nem que seja a ser o maior vilão da escola. Eu não me importo, porque eu sou o maior em alguma coisa. Porque eu não consigo assumir um papel pelas minhas boas notas, eu não consigo assumir um papel pelo meu bom comportamento e, olhem, a Continua repara em mim quando eu dou um pontapé a alguém, ou a Continua repara em mim quando eu faço isto, o professor chama-me a atenção quando eu faço aquilo. São miúdos tão carentes de atenção positiva, não é? Atenção boa, que eles precisam de encher o balão de qualquer forma. A maioria de nós lida terrivelmente mal com indiferença, é uma coisa que nos incomoda. E os miúdos também. E, portanto, é propositado, mas acima de tudo é propositado pelo que me vai fazer sentir a mim, mais do que aquilo que eu vou procurar no outro. Só que eu já percebi que eu consigo sentir alguma coisa ou ter reação do meio quando eu provoco o dano. Eu estou-me a fazer entender? Sim, eu só não concordo consigo numa coisa que é estes miúdos são carentes de atenção positiva, tal qual como são as vítimas, tal qual como são outros que não escolheram estas vias. Os processos de autorregulação são diferentes. O ser humano tem realmente dois tipos de atitude. Ou reage ou inibe-se. Os vítimas tendem a inibir-se. E eles reagem. Como estava a dizer, se eu não posso ser o melhor dos melhores, serei o melhor dos piores, não é? E nos grandes isso vê-se de facto muito bem. Agora, eu tenho sempre muito receio, é destas catalogações, porque nós necessitamos todos disto, mas quando nós estamos a tratar com as questões comportamentais ou emocionais, porque o comportamento para mim tem sempre a questão da emoção e não pode ser feito uma leitura, os seres humanos precisam de seguranças, não é? E para nós a segurança nestas questões que nos afligem também vem muito de nós criarmos uma teoria. As caixas. E eu tenho sempre muito medo destas catalogações, que é os miúdos, os agressores têm isto e aquilo e aquilo outro. Têm como toda a gente tem, quer dizer, a questão é o que é que cada um é capaz de fazer com o que está a ser dado. Sim. E aqui é que nós temos que, mais do que estas catalogações, e eu acho que o vosso programa é muito interessante e acho que ele deveria ser, neste momento, fazer parte destes programas das unidades curriculares, quer dizer, nós não vamos conseguir controlar isto de outra forma, não é? Agora, o que eu queria dizer é, eu atualmente tenho sempre muito receio destas catalogações de que estes miúdos são muito carentes de reforço positivo ou de validações, não é? Eu não sei se esses são, mas as vítimas também são. E há alguns que funcionam muito bem na escola e que são excelentes alunos. Mas estamos a falar de resiliência também, não é? Dos miúdos que têm a capacidade, nas condições mais adversas, exatamente de serem vítimas de negligência emocional por parte dos pais, e eles conseguem regular isso do outro lado e encontrar outras formas. E há miúdos que não. Os estudos são bons, mais que não seja para nós termos linhas de orientação de intervenção. Se eu discordo com algumas coisas, se calhar na teoria eu entendo, mas depois na prática eu consigo, e é por isso que nós falamos no apoio individualizado em cada um destes miúdos, porque cada um deles tem competências diferentes e é importante que eles as encontrem, mais do que qualquer outra coisa. O trabalho individualizado vem depois compensar essa caixa que se calhar não é bem assim. Estou-me a fazer entender. Mais alguma? Alguma questão? Sim. Se calhar ali a senhora que lá atrás. Sim, Tem dois apontamentos a fazer com mãe. sim. Com mãe ou com movimento de associação de pais.
professora Yolanda estava a dizer que estas crianças, principalmente as vítimas, sofrem de uma grande, a partir de uma grande proteção maternal. Eu tenho esse sintoma, ou esse síndrome. Sou mãe de 2 filhas, com uma diferença de 5 anos, e tenho esse grande síndrome de proteção maternal. E não considero que seja negativo sobre elas. Porquê? Porque esta minha excessiva proteção maternal, que eu, como mãe, técnica de saúde, tenho noção que a tenho, faz com que eu as tenha do meu lado, livre, espontânea e abertamente livres para mim. Conversam comigo sobre tudo, têm 6 anos, de uma forma completamente diferente, mas faz há 11 anos que está para chegar, para estar aqui também a ouvir-vos. Conversa comigo e essa proteção que eu tenho sobre ela, e dá com que ela tenha essa liberdade fantástica de falar comigo, porque depois também tem um pai também muito presente, mas não desfazendo a autoridade que está presente na sala, mas pela profissão que tem de ser oficial do Exército, tem uma postura um bocadinho diferente, mas que também dá essa abertura, mas que dá o outro lado da situação. Eu acho que as crianças sentirem que têm esta excessiva proteção maternal, ela sabe dizer que não, porque eu, na minha proteção maternal, ensino a dizer que não, não ensino a dizer que sim. E já dou-lhe os exemplos. E o outro apontamento é, eu sou das pessoas que mais admiro os professores. Eles trabalham com 30 crianças, com 28 crianças em sala. Eu admiro-os porque acho que de vez em quando eles devem fazer as transformações da vida deles. E deve ser difícil para eles trabalharem estas temáticas. Eu, se calhar, tenho tido muita sorte na vida, porque tenho tido uns ATLs, ou uns centros de atividade, que eu acho que têm tido umas intervenções, um é aqui ao lado, que têm tido umas intervenções fantásticas. Quando falam que existem dinâmicas para trabalhar, ou estes ATLs com quem eu tenho trabalhado, têm estas dinâmicas que vocês falam, têm tido fotos fantásticas. Vocês não se vão conseguir, se calhar, fazer chegar às escolas, porque aqui no Conselho de Sintra o bullying existe muito. Eu faço parte das associações de pais. Comecei na primeira e já tenho a segunda a perguntar porque é que não vais para a minha. E vou ter que ir. Exigem de mim, as minhas filhas já exigem que a mãe esteja lá. Pronto. Eu acho que os professores não conseguem, porque têm uma carga excessiva, de estar tão preparados para isto, para contornar este problema, que cada vez é mais real. Por exemplo, tenho os ATLs nos centros de estudo, ou eu tenho tido muita sorte do meu, e que este é fantástico, não é? Acho que, se calhar, a dinâmicas que dizem que existe, tem que as fazer chegar de outra forma. Isto, se calhar, é mais ingente que o vosso Deixa-me só dizer uma coisa, sei, desculpa. Deixa-me só dizer uma coisa, aquilo que ela apresentou não é a opinião dela, são os dados, efetivamente, que nos dizem isto, e são as pessoas da correlação, não é? Okay, nós temos 30 miúdos que são vítimas e desses 30 miúdos, se calhar, 15 estão expostos à excessiva proteção maternal. O que não quer dizer que todas as crianças que estão expostas, até porque eu tenho algumas dúvidas sobre a palavra excessiva proteção maternal, sejam elas vítimas, ok? E você está a fazer com que resulte, portanto, maravilhoso. Parabéns por isso. E obrigada. E agora é a tua parte. Tínhamos ali 2 perguntas. Sim, O homem trouxe os alunos. Escola Ferreira Dias. Muito bem, café. Deixe-me que diga que aquela afirmação de que as escolas que têm menos funcionários, aliás, que o bullying acontece mais nas escolas que têm menos funcionários, para mim, não é verdade. E está provado que não é verdade. Não, está provado aqui. História. Os estudos dizem que o contrário. E a informação não é minha. Percebo, porque eu percebo, sim. E repare, isso é notório que a quantidade, nós olhamos para algumas escolas e há escolas onde não faltam funcionários. O que
que falta é, além de alguma falta de motivação, falta de formação. Que eu conheço escolas que realmente, quer dizer, reparem isto, tocou para o intervalo. Se quando tocar para o intervalo, alguém da direção da escola sai do gabinete, vai também ter o intervalo dele, ali ao pé dos alunos, no pátio. E se diz ao funcionário, ou ao auxiliar, ou ao assistente operacional, olha, agora vamos todos aqui fazer qualquer coisa, vamos deixar a mensagem do telemóvel depois, está a ver? É preciso um empenhamento de toda a gente. Quer dizer, nós não podemos estar... Esta é a história de polícia. Polícia interessado quando acontece alguma coisa a alguém na rua, e o polícia que quando vê alguma coisa vira as costas faz contas que eu não vi. Porque também temos funcionários... Também temos funcionários da escola que... Sabe que isto, lidar com os filhos dos outros, é extremamente complicado. E é preciso cuidado. E é preciso saber. Mesmo as próprias associações de pais encarregados de educação, quem está nas associações de pais encarregados de educação tem que estar nas associações para zelar por todos os alunos da escola e não pelo meu filho ou a minha filha ou por aí fora, como acontece com muita gente. Eu tenho que estar numa associação de pais encarregados de educação para zelar por este aluno ou por aquele aluno, como se fosse o meu filho ou a minha filha. Defendê-los, acompanhá-los. Mas isso tem muito a ver com o individual de cada um, não é? Essa é a sua motivação, eu noto que ela é apaixonada e que você acredita verdadeiramente naquilo que está a dizer. O problema dos contextos de escola é, enfim, é importante que os professores efetivamente nos intervalos possam estar com os miúdos, mas também é importante que os professores façam... Eu não disse professores, mas alguém da direção da escola. Sim, mas é importante também que as pessoas tenham aquele momento de pausa, não é? Porque a gente imaginemos termos lá 25 ou 26 minutos na nossa sala. Mas eu disse da direção da escola, não disse sim. Mas há 20 minutos. Deixe-me só dizer isto, há programas, um dos programas que eu desenvolvi foi exatamente pegar em miúdos, que são aqueles miúdos mais desafiantes, não é? Eu digo desafiantes, porque para mim não há problema aos miúdos, os miúdos mais desafiantes, e torná-los líderes e organizadores das atividades realizadas durante a hora do recreio. Portanto, dar-lhes importância, dar-lhes valor, dar-lhes reconhecimento e dar-lhes utilidade. E isso, sem grande necessidade às vezes até de funcionários, foi suficiente para regularizar essa situação. O que é um facto é que às vezes as escolas também têm muitos funcionários e elas até podiam ter 100 ou 200, porque se efetivamente mais de metade deles forem o polícia mau, vão olhar para o lado e, portanto, nós vamos continuar a ter 100 funcionários, 200 funcionários, às vezes até só 50 resolvem o problema, desde que sejam 50 a olhar para o mesmo lado, mais do que qualquer outra coisa. E quando nós olhamos todos para o mesmo lado, eu farto-me de dizer isto, nós, os professores, os técnicos, não trabalham com máquinas, nós não trabalhamos com computadores, não trabalhamos com gruas. Nós trabalhamos com crianças e elas trabalham connosco. Nós crescemos com elas e elas crescem connosco. E quando nós assumirmos a responsabilidade que é trabalharmos com crianças, com dignidade, com respeito e não olhando para o lado, nós vamos ter a noção real da capacidade e do impacto que nós podemos ter na vida destes miúdos. Porque eles são os nossos miúdos, tanto agressores como vítimas, são os nossos miúdos e são a nossa responsabilidade. E nós não podemos olhar para o lado. E é por não olhar para o lado que nós estamos aqui todos hoje. Não é? Tanto vítimas como agressores. Não desistir nem de uns, nem de outros. E não tem a ver muito com o número de funcionários. Eles podem ser bons ou podem ser maus. Tínhamos ali outra questão. Temos, desculpa. E lá atrás, e depois, se calhar, acabou. E também foi mais aquela e acabou. Neste contexto de bullying, a minha pergunta era assim, o bullying pode ser exercido também em grupo. E se sim, todos os elementos intervenientes desse grupo são caracterizados pelas mesmas características que foi mencionado aqui para agressor, ou limitam-se a seguir digamos, líder? Queres responder Sim, posso responder. Num grupo nós podemos ter, efetivamente, o agressor, podemos ter os seguidores, podemos ter as testemunhas, podemos ter os resistentes, que são aqueles que não concordam e vão comunicar o que se está a passar. Sim, exatamente. Temos mais ativos, outros mais passivos. O que é facto é que a ação negativa parte sempre do agressor, que é quem planeia. Algum deles tem que planear e começar a ação.
E depois é uma questão de ter a acompanhar com eles os seguidores, que são aqueles que concordam e que ajudam, mas que não planeiam. São situações diferentes. Mas o que é facto é que elas acontecem em grupo, sempre com um líder, porque isso também é uma das características de um agressor. Ele é um líder do grupo, da forma negativa, mas é o líder do grupo. Vamos então, mais uma pergunta ali atrás? Posso? Sim, sim. Primeiro gostaria de vos felicitar por tudo aquilo que já ouvi hoje. E achei muito interessante uma coisa que, se não estou em erro, o Dr. Pedro Brás Fartou-se disse em relação aqui à sua zona de ação, que é que a expressão dramática tem ajudado na prevenção do bullying. Eu acho que realmente o que nós temos que nos preocupar é em prevenir. Lanço a proposta ao Vice-Presidente Rui Pereira que não só promova a existência de uma orquestra em todas as escolas, mas se calhar, a par disso, deveria existir um grupo de teatro, aulas de expressão dramática em todas as escolas. E explico porquê. Eu sou professora de português, mas também já tive a oportunidade, graças a Deus, de dar aulas de teatro. E aquilo que eu via nessas aulas de teatro é que aqueles miúdos que eram efetivamente os supostos bullies eram os melhores. E eram os melhores porque naquele momento eles podiam se expressar e eles podiam conhecer-se a si próprios. É que a expressão dramática e o teatro dão-nos essa possibilidade de nós nos conhecermos a nós próprios e a partir daí, se calhar, conseguimos agir de outra forma. E foi isso que eu vi durante muito tempo. E era engraçado eu chegar às reuniões de avaliação e muitas vezes eu até era professora deles de português e de teatro e a minha postura enquanto professora de português era uma e a minha postura enquanto professora de teatro era outra. E aquilo que eu dizia em relação àquele aluno na aula de português, se calhar era bastante negativo, dizia ele não se porta nada bem, ele não sei o quê, e depois quando falava dele e da sua postura na aula de teatro, dizia que, de facto, ele era dos melhores, ele era aquele que mais se concentrava, ele era aquele que mais se dava. Ou seja, estes miúdos, se tiverem, efetivamente, essa prevenção e se tiverem um momento em que se podem expressar, em que podem retirar cá de dentro aquilo que mais os atormenta, então eles vão conseguir superar-se. Sim. E têm a oportunidade de ter sucesso em sítios onde nunca tentaram. Exatamente. E muito importante para estes miúdos é terem sucesso positivo. E quanto mais oportunidades eles tiverem, melhor. Obrigada. Temos ainda uma última questão. Uma questão. Sou mãe carregada de educação de uma aluna de uma escola de Conselho Centro. Eu gostava de dizer que esta situação é uma situação obviamente nova, recente e que está a ser falada, mas que eu acho que muitas vezes quer ser encoberta nas escolas. Exatamente como disse, que não queria que a reportagem passasse na SIC, porque o diretor dessa escola não queria ficar mal visto. E esse é o grande problema. As direções das escolas têm de assumir que existe. E não querem assumir, querem, durante o seu cargo, estar bem vistos. E esse é que eu acho que é o problema de base. E como diretor transmitisse aos seus membros de trabalho, sejam professores, sejam quem for. Vamos encobrir mesmo que vejam. Ponto. Portanto, tudo tem que ser mudado. Logo de base. Se não for mudar de base, nunca vai funcionar. Porque eu reparo que a vítima é que está mal. A vítima é que não se sabe inserir, é que não se sabe integrar, porque o agressor muitas vezes é um conjunto. E, portanto, estão bem. E a vítima é uma. Portanto, essa é que está mal, essa é que deve ir para o psicólogo, essa é que não sei o quê. Está errada. E às vezes não é bem assim. O professor também vê, muitas vezes, desvia a cara. É um facto. E devia de comunicar, chamar a atenção de quem direito na escola. O pai na casa tem que, ou a mãe tem que estar atenta e comunicar. Mas quando vai comunicar, dá-lhe a sensação que fica por ali. Vamos camuflar. Sim, não há resposta também. Não há resposta. E às vezes é muito perturbador isso, porque vê-se mesmo que querem quebrar as pernas às pessoas, acabou por ali. E quando se ameaça com o meio de comunicação à frente de uma televisão, à frente da escola, aí tem receio. Aí já tem algum receio, já trata uma coisa de outra maneira.
Portanto, eu acho que é tudo debate. E acho que as pessoas querem esconder muito, porque enquanto eu estou aqui como diretor desta escola ou diretora, eu não quero saber, porque não quero problemas para mim, porque eu quero ser um bom diretor, nem que seja a receber um ordenado. Portanto, eu compreendo perfeitamente que as pessoas da função pública estejam descontentes e que têm os seus direitos, mas eu também, como funcionária, tenho que exercer a minha função o melhor possível, com certeza que não estão bem, são crianças que não têm culpa e que são o futuro da manhã. E que muita coisa é gravada. Há muitas lutas que ficam a meio porque não dá, que se vê mesmo que e não convém. E não convém falar sobre ela, convém camuflar e convém esconder. Faço só uma pseudo-defesa, vou já acabar. Faço só uma pseudo-defesa em relação às direções. Eu quero acreditar que muitas vezes, quando são confrontadas com isso, a não ação, muitas das vezes, não é por inércia, é por desconhecimento dos procedimentos corretos. E às vezes é preferível não mexer do que fazer pior. Eu quero acreditar que muitas vezes essa não resolução é por o desconhecimento das estratégias mais corretas. Quero eu acreditar. Agora temos que ir embora. Não, temos, claro. Eu acho que não tem hipótese, quanto mais não seja. Eu acho que aqui é um bocado importante a opinião do aluno, porque também já fui vítima de bullying, apesar de não ser tão intensivo. Eu também quero falar de uma questão que foi aqui posta, que foi a da não presença dos alunos neste tipo de palestras. Eu penso que se a gente levasse este tipo de palestras para a escola, visto que os alunos não vêm, é preciso ir ter com eles, é preciso puxar por eles. Se a gente arranjasse um tempo, 1 hora, por aluno, durante a semana, e dissesse este tal alunos, principalmente os mais velhos, que são vistos como figuras de autoridade e exemplo na escola, porque eu não posso deixar de concordar com o Sr. Álvaro, porque quando o Sr. Álvaro está ao pé da escola ou ao portão, é visto como uma pessoa de respeito à autoridade e os alunos têm uma postura completamente diferente ao pé dele, porque é visto como uma pessoa de respeito e temos um certo apreço por ele, porque sempre precisamos de alguma coisa, muitas vezes o diretor não está disponível e é este tipo de pessoas que a gente precisa na nossa comunidade. E eu pensei, se a gente fosse a estas escolas, fizesse uma sensibilização principalmente aos alunos de 12º, que muitas vezes podem ser vistos como pais, e eu penso que esta vigilância também podia passar muito por eles, porque somos mais velhos. Nós também já fomos pequenos, nós sabemos, muitos de nós também já sofremos de bullying. Eu, por exemplo, quando sofria de bullying, eu queria também proteção de alguém e muitas vezes não tinha. E se a gente fizer esta sensibilização aos mais velhos, talvez eles comecem a ter outro olhar sobre este tipo de assuntos e talvez virem uma situação na escola, talvez já tenham outra postura, outra atitude sobre isso. Estás-nos a convidar para irmos à tua escola? Sim. Eu aceito. Obrigada pelo teu comentário tão lúcido, tão brilhante, e nós temos todo o gosto em ir à tua escola assim que vocês nos queiram receber. E quem sabe se não começamos aqui, está aqui o seu vice-presidente. Mas conseguimos ir aí a mais escolas. Temos que ir embora, não é? Tu agora vais já explicar como é que funciona o Coffee Break, mas entretanto, deixa-me só abusar aqui do privilégio. Só tenho uma perguntinha para a doutora Yolanda, que é, colocado na ótica do leigo, disse que o bullying naquela curva de desenvolvimento é mais acentuado do 7º ao 9º ano. Sim. Mas a ideia que eu tenho é que no caso específico do ciberbullying, prolonga-se um bocadinho mais na idade. Sim, também sim. acompanha a mesma curva? Ou? Sim, ainda não fazemos. No caso do, quando eu falo em 7º e 8º ano, imaginemos um invertido, em que nós temos crianças do primeiro ciclo, segundo ciclo, não são tão alvos deste tipo de ações, depois temos o olímpico no 7º e 8º ano. Provavelmente, através do ciberbullying, sim, acompanha até mais tarde.